Boa noite a todos, Shalom. O Departamento de Cultura Judaica, o Departamento Cultural da Hebraica, tem a satisfação muito grande de recebê-los para mais uma noite de atividade, sem dúvida, iluminadora, atividade que nos alimenta internamente. Nós estamos vindo de um ciclo de palestras, debates, filmes, enfim, muita coisa que nos instiga, nos faz pensar, nos ajuda a compreender a realidade tão complexa dos dias de hoje. A Hebraica se junta hoje à Sociedade Brasileira dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Humanidades, IBH, e da Federação Israelita do Estado de São Paulo, para receber aqui em São Paulo Olavo de Carvalho, que chegou hoje realmente para esse evento, um evento que numa segunda noite concorreu público tão animado e preparado para receber as palavras do Olavo, ouvir a sua preleção. Antes de dar início, eu queria, em nome do presidente da Sociedade dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, Morris Dayan, saudar a todos. Morris, infelizmente, não pôde estar presente, mas é uma honra muito grande a gente poder estar participando junto com a Hebraica desse evento. Também o presidente da federação, aqui representado pelo Ricardo Berkenstadt, que representa o Jaime Blay, presidente, também grande incentivador do evento, da noite. E eu queria, antes de dar início, convidar o nosso presidente, Arthur Rotenberg, da Associação Brasileira Hebraica de São Paulo, para dar uma lembrança ao nosso palestrante, um importante livro. O Olavo é um homem de... Quantos livros, Olavo? 50? Não, só 13. Só 13? Ora. Eu fui responsável por 2, né, Olavo? Eu lancei o Olavo há 20 anos atrás, quando eu tinha editora. Por favor. E agora ele foi o primeiro editor do Olavo. Agora ele está ganhando um livro também editado aqui na Hebraica. Acho que o Arthur vai. Boa noite a todos, boa noite, doutor Olavo. É um prazer tê-los aqui. Diante de uma plateia um pouco diferente da que eu estou acostumado, afinal de contas, geralmente, os eventos da Hebraica eu conheço, se não 100%, 90% da plateia. Hoje nós temos uma plateia bastante heterogênea, o que é muito bom, o que é muito saudável. É importante que todos saibam da pluralidade da Hebraica, de que a Hebraica tem as suas portas abertas à comunidade brasileira, paulistana, que a Hebraica oferece muitos eventos culturais, não só para os seus associados. E eu estava comentando com o Ricardo, que está representando o presidente Jaime Blay, na ausência do Dayan e do Blay, pelo menos um presidente veio, né? Mas eu queria desejar a todos uma excelente palestra, sejam muito bem-vindos ao nosso clube. Para aqueles que estão nos visitando, saibam que a Hebraica tem 51 anos de idade, aproximadamente 28 mil associados, e é um clube judaico inserido na vida dessa cidade, na vida desse estado, na vida desse país, e que vem contribuindo ao longo desses 51 anos com o crescimento do nosso Brasil. Dr. Olavo, é uma honra tê-lo aqui e vamos ouvi-lo com o maior prazer. Muito obrigado e boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade para passar às suas mãos um livro do nosso cinquentenário, que conta a história da Hebraica do dia em que ela foi concebida até o dia 31 de dezembro de 2003, quando nós terminamos as comemorações. O presidente Arthur Rotenberg realmente representa a casa como presidente, mas eu não posso deixar de mencionar, temos Naum Rotenberg, ex-presidente da Hebraica, Natan Berger, ex-presidente da Federação. A luz aqui não permite ver todo mundo. Temos a nossa vice-presidente social e cultural, Esther Tarandash, Gabi Milevix, assessor do presidente. Enfim, temos aqui viu, Arthur, um apanhado muito importante, e eu acho que isso já vem acontecendo em vários eventos. Então, eu acho que a Hebraica realmente está bastante ativa dentro da sua programação. Para quem não conhece, acho que mal é necessário apresentar o
o Olavo de Carvalho. Ele é apoiador do evento Instituto Brasileiro de Humanidades. Ele é colunista do Jornal da Tarde, Página 2, Zero Hora, Folha de São Paulo, O Globo. Ele tem, como ele falou, 13 livros publicados. Ele já publica há mais de 20 anos, né? Começamos em 84. E, sem dúvida, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ter um debate muito bom. Eu recebo aqui, quem quiser mandar as perguntas por escrito. O Olavo também oferece a oportunidade, ao longo da palestra, de esclarecer dúvidas que se coloquem. Então, diretamente ao palestrante, Olavo de Carvalho. Então, muito obrigado, Arthur Rotenberg, ao Jacques, ao Zé Luiz pelas palavras gentis, e obrigado, sobretudo, a todos vocês que, enfrentando esta cidade, esse é o tempo maligno, vieram até aqui. Bom, antes de tudo, queria dar um aviso, o seguinte: se alguém tiver alguma dúvida, não precisa esperar o fim da palestra, pode e deve me interromper. Se eu vejo que a explicação que a pessoa pede é muito complicada, eu mesmo a passo para o fim, senão a gente esclarece na hora mesmo. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um resultado parcial de um estudo que eu venho empreendendo há algum tempo. As conclusões não são definitivas, elas ainda são bastante provisórias, isso ainda vai ser muito investigado e aperfeiçoado. Melhorou? Então, isso ainda vai ser investigado e aperfeiçoado, e provavelmente isso vai virar um livro com o tempo. O prazo que nós temos para apresentar a coisa aqui é bastante curto, e eu vou deixar aqui para vocês, depois da palestra, deixar aqui na Hebraica uma pequena documentação auxiliar, que ficará à disposição, acho que para quem quiser cópias pode e deve pedir. Eu trouxe esses vários livros porque tem uma citaçãozinha de cada um que a gente vai ler, e alguns cuja leitura eu vou recomendar fortemente. Se o ponto de partida dessa investigação parecer muito remoto, quer dizer, para falar de algo que está acontecendo no século XX, eu tiver que remontar até o século XVI, vocês não fiquem impacientes, não, é porque a coisa é realmente complicada. Toda a situação mundial que nós assistimos tem raízes muito profundas na história do Ocidente, e essas raízes não são fáceis de rastrear. A norma que foi seguida neste estudo foi a do bom e velho Spinoza, que dizia: não rir nem chorar, mas compreender. Então, há fenômenos que são demasiado graves e demasiado assustadores para que nós nos permitamos o luxo de ter perante eles reações emocionais, mesmo de indignação. Quando as coisas são muito graves, aí mesmo é que a gente tem que ficar de cabeça fria e botar o nosso cérebro para funcionar, nos baseando também numa outra máxima, esta de Goethe, que dizia: é urgente ter paciência. Entendeu? O problema é complicado, nós não vamos conseguir entendê-lo se estivermos com pressa, se estivermos nervosos, se tivermos já, assim, vamos dizer, opiniões feitas, opiniões prontas, que só vão nos atrapalhar a intelecção do processo. O ponto de partida desta investigação foi, há muitos anos, algo que eu li do filósofo alemão Martin Heidegger. Era uma teoria que ele apresentava sobre as origens do totalitarismo. Ele dizia que a origem remota do totalitarismo estava na entrada da modernidade, quando, com René Descartes, a filosofia proclama a possibilidade que o indivíduo humano tem de chegar a um conhecimento de validade universal a partir tão só do exame de si mesmo e de uma espécie de introspecção. Este é o princípio básico do racionalismo, quer dizer que se o sujeito conhecer 2 ou 3 premissas universais, ele pode deduzir, tirar da sua própria cabeça a totalidade do sistema das ciências.
E dizia Martin Heidegger que se existe esta possibilidade do indivíduo humano ter por si mesmo uma visão tão abrangente, tão segura da realidade, então está suposto que o indivíduo detentor deste conhecimento deve ser também o detentor da autoridade sobre o mundo. Ele raciocina que não pode haver o totalitarismo sem a ideia de um controle total da sociedade e do processo histórico, e essa ideia, por sua vez, também não poderia existir, segundo ele, sem um conhecimento total e abrangente da realidade. Então, a pretensão de conhecimento desse novo tipo de indivíduo que emerge com a ciência moderna estaria aí a raiz do totalitarismo. Eu vou ler um trechinho para vocês de um livro majestoso, um estudo magistral sobre isto, de um autor chamado Alain Renaud. O livro chama-se A Era do Indivíduo. Ele escreve um pouco, às vezes, com aquele estilo um pouco pesado e tortuoso, que é tão característico dos filósofos franceses, mas vale a pena. Ele diz: em toda uma tradição que, partindo de Heidegger, conduz tanto a Hannah Arendt quanto a Claude Lefort, o fenômeno totalitário vê-se interpretado através da sua relação com o reino da subjetividade, segundo um raciocínio não desprovido de sedução. O totalitarismo define-se, com toda evidência, como a tentativa de uma política de dominação total. Ora, tal projeto não pode ser concebido senão lá onde o campo sócio-histórico é representado como suscetível de ser integralmente controlado por um poder que o tornasse transparente e que racionalizasse todos os seus aspectos e que logo se tornasse o seu senhor e possuidor. O senhor e possuidor é uma expressão de Descartes, é o homem como senhor e possuidor da totalidade da natureza. Nesse sentido, o fantasma da dominação total não seria senão o último e o mais monstruoso rosto da promoção moderna cartesiana da subjetividade. Muito bem, essa é a teoria de Heidegger, né? O totalitarismo. Prosseguindo neste raciocínio, Heidegger diz que, com o racionalismo moderno, então, se no mesmo instante em que se inaugura o sonho ou a ambição de uma ciência universal capaz de dominar, portanto, o processo histórico e controlar totalmente a vida social, no mesmo instante aparece, então, o princípio da racionalização da sociedade moderna. Para a racionalização aqui se referia a Max Weber, que, colocando toda a sociedade, vamos dizer, a serviço de um processo industrial cientificamente organizado, elimina, então, vamos dizer, as ligações dos indivíduos com as suas respectivas comunidades de origem, ou seja, ela desacultura milhões de pessoas. Por exemplo, no começo da Revolução Industrial, massas inteiras de antigos artesãos abandonam as suas coletividades, abandonam as suas pequenas cidades e vão para a cidade grande, para a capital, onde se tornam operários de indústria ou desempregados. Então, criando uma multidão de pessoas desarraigadas, que já não tem mais aquela identidade cultural originária, aquela ligação pessoal que tinham com as suas comunidades de origem e que agora são como se fossem átomos soltos no anonimato da sociedade industrial. Então, estes dois processos que Heidegger menciona, primeiro esse vamos dizer, a ideia do controle total da mente humana sobre a realidade e a ideia do desarraigamento, aí estariam, vamos dizer, duas fontes, então, do totalitarismo moderno. Por um lado, pela ambição, vamos dizer, do controle total e, por outro lado, pela desumanização causada, vamos dizer, por esse rolo compressor da sociedade moderna que esmaga as pequenas comunidades, as culturas tradicionais, e instaura em lugar deles a máquina anônima e impessoal da sociedade industrial. Este diagnóstico eu li há mais de
20 anos, e me pareceu razoável no momento. Só que mais tarde surgiram duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, quer dizer que se o totalitarismo começa com essa exaltação da inteligência individual e da consciência individual, como é possível que a primeira coisa que o totalitarismo faça ao se instalar seja justamente esmagar todas as consciências individuais? Na verdade, se alguma consciência individual tem o primado num regime totalitário, só pode ser a consciência individual do governante, e a todas as outras é negado, então, um privilégio similar de conhecer a realidade tão bem quanto ele acha que conhece. De modo que, se alguma consciência individual chegou a ser, vamos dizer, exaltada e dignificada durante os regimes totalitários, certamente foi a de Hitler, de Stalin e assim por diante, Mao Tse-tung, mas não certamente a das demais pessoas que viviam sob o seu domínio. E a segunda pergunta é, como é que, se Heidegger conhecia tão bem o espírito do totalitarismo, as suas causas, etc., etc., como é que ele arrumou uma carteirinha do Partido Nazista? Me parecia um pouco inconsistente a coisa, né? Então, examinando a coisa por este lado, a gente pode observar que uma das promessas iniciais do Partido Nazista e que pareceram mais sedutoras ao público da época foi justamente a crítica da sociedade industrial moderna e o apelo ao arraigamento cultural, daquele negócio de sangue e solo. Quer dizer, a identidade nacional germânica, que seria, através do nazismo, segundo prometia, seria reconquistada, devolveria a estes pobres átomos soltos da sociedade industrial um senso de participação e de conexão pessoal com a sua comunidade. Ou seja, voltaria a restaurar um senso dentro da distinção de sociedade e comunidade. Quer dizer, o nazismo prometia uma restauração do senso de comunidade, tá certo? Sobretudo através, vamos dizer, da ligação com os símbolos nacionais, com o culto da raça, esse negócio todo. E isso pareceu ao público, então, bastante atraente durante algum tempo. Acontece que, se isto de fato aconteceu, então é evidente que a explicação de Heidegger para a origem do totalitarismo está errada. Quer dizer que ele diz que o totalitarismo está intrinsecamente associado à impessoalidade da sociedade moderna, que destrói as culturas tradicionais e solta os indivíduos num mundo anônimo, para assim dizer, num deserto de relações humanas, nos quais ele só tem, vamos dizer, entre si uma ligação funcional e econômica, e já não mais os laços pessoais que tinham, vamos dizer, com tradição, religião, aldeia, etc., etc. Ora, mas se foi possível criar um novo totalitarismo, para saber o totalitarismo nazista, né, com base na promessa exatamente contrária, então quer dizer que esta relação intrínseca que Heidegger está vendo entre a impessoalidade da sociedade moderna e o totalitarismo não existe. Quer dizer, a coisa deve ser outra, a linhagem deve ser outra, completamente diferente. Ou seja, é possível você instaurar um totalitarismo de tipo, vamos dizer, anônimo, organizativo, voltado totalmente para a modernização industrial, e é possível também instalar um outro totalitarismo com vamos dizer, o apelo justamente contrário, quer dizer, com o apelo comunitário, o apelo à raça, ao passado, à tradição nacional, etc., etc., né? E havia as duas possibilidades. Porém, a coisa não terminava só aí. Quer dizer, aí de cara, com isto, se dissolve a ideia assim, muito unívoca e simples do totalitarismo, e já começamos a vê-lo como um bicho que pode ter duas caras exatamente opostas uma à outra. Porém, essas duas caras também não eram unívocas, porque no totalitarismo comunista, embora ele fosse de tipo cosmopolita, quer dizer, embora fosse
se apresentasse como um movimento ainda mais modernizante e ainda mais racionalizante até do que o capitalismo, ele também, de algum modo, cultivava o senso de comunidade, tá certo? Através exatamente da participação no partido. Quer dizer, o partido se tornava, vamos dizer, um novo elo de solidariedade entre as pessoas, né? Substituindo os elos de família e de tradição que tinham sido perdidos. Nós podemos observar, quando nós estudamos a história da cultura que se criou em torno do movimento comunista, e nós vemos a quantidade de sentimentalismo que está associado a esta cultura. Por exemplo, no tempo que se falava do paizinho Stalin, ou hoje, quando as pessoas veem a juventude de Che Guevara e derramam lágrimas, né? Existe toda uma cultura sentimentalística que cria um elo de solidariedade. Eu mesmo, no tempo que eu pertencia ao partido, foi durante 3 anos apenas, eu me sentia integrado naquele movimento, não só politicamente, mas humanamente. Estudando a coisa com um pouco mais de atenção pelo lado comunista, eu cheguei à conclusão de que houve tantas versões diferentes da ideologia comunista e tantas propostas diferentes relativas ao regime comunista que nós não conseguiríamos, de maneira alguma, defini-lo como um movimento ideológico unívoco. Existem ideologias comunistas e existem regimes comunistas concebíveis, mas tem uma coisa que tem unidade, é a unidade da cultura comunista. Quem quer que participe de um movimento esquerdista, ele se integra, de certo modo, não num movimento ideológico unívoco, ele pode ter divergência com todo mundo ali, mas qualquer que seja a linha a que ele pertença, ele se integra na cultura e, sobretudo, na cultura psicológica do movimento comunista. E essa cultura psicológica, ela envolve o indivíduo sob todos os lados. Quer dizer, você trabalha com comunistas, você vai no bar com comunistas, você faz festa com comunistas, você está sempre cercado daquelas pessoas que lhe dão um senso de identidade e de pertinência e até de irmandade. Tá certo? Então, peraí, o comunismo, que seria o totalitarismo mais seco, mais frio e mais racional, ele também tem esse componente emocional e comunitário profundo. E, por outro lado, o totalitarismo nazista, cuja ideologia, cujo discurso era voltado para o apelo comunitário, para a volta às raízes, etc., etc., ele, por outro lado, ele tinha um processo de modernização industrial tão racional, tão frio e tão desumano quanto qualquer outro. Está compreendendo? Então, isso observando só pelo lado ideológico, não estou falando das realizações criminosas dos dois regimes. Abstraindo isto, vamos fazer de conta que comunistas e nazistas eram boas pessoas, que nós não temos nada contra eles e que estamos apenas examinando as ideias deles, né? Ou seja, só examinando com o máximo de frieza e de isenção e levando em conta somente as ideias, nós daqui a pouco, por trás dessas ideologias tão bem justificadas, né, que uma fala, vamos dizer, em nome do senso de justiça e igualdade, e outra fala em nome do senso de comunidade e do resgate dos pobres átomos anônimos desarraigados na sociedade industrial. Quer dizer, por trás de toda esta bela conversa vai começar a aparecer o lado monstruoso já, sem nem precisarmos apelar ao reino dos fatos. Muito bem, mas se esses dois totalitarismos, que se apresentavam com faces opostas, cada um deles tinha dentro de si a face do outro, tá certo? Também, vamos dizer, anexada, como que geminada à sua própria face. Quer dizer, vamos falar de um totalitarismo societário, um totalitarismo comunitário. Esses termos são provisórios, eu ainda não achei os termos adequados para isso, mas para simplificar a guerra, diremos que o socialismo era um totalitarismo societário, tá certo? Quer dizer, voltado para uma dissolução ainda maior das comunidades tradicionais e para uma racionalização ainda maior da sociedade.
e o nazismo como um totalitarismo de tipo comunitário, porque apelava a uma espécie de retorno às raízes e ao senso de identidade nacional, grupal e racial. Então, quer dizer, um desses totalitarismos, cada um deles, tinha a imagem do outro geminada a parte do outro que parecia a mais diferente dele, era uma componente dele próprio. Eu não sei se está ficando claro isso aqui. Está entendendo? Se houver qualquer dúvida, vocês me param, porque esse negócio é confuso mesmo, tá? Não, eu estou há anos fazendo o melhor que eu posso para ver se eu consigo achar, quer dizer, as pistas direitinho, consiga mapear esta coisa, dizer o que está acontecendo, afinal de contas, o que é isso, né? E naturalmente todos nós podemos errar, e às vezes a massa de informações que tem nisso é tão grande que eu mesmo acabo me atrapalhando. Então, isso vamos dizer, esta observação de que os dois totalitarismos, eles eram opostos na sua ideologia. Ideologia quer dizer um discurso pretextual. O que eu chamo de ideologia sempre é isso, né? A ideologia nunca diz o que você vai fazer. Ele diz em nome do que ele quer que você pense que ele está agindo. Não é isso? Essa talvez seja a melhor definição de ideologia essa. É um discurso pretextual, né? Então, se pegamos, vamos dizer, um partido qualquer, ele sempre terá dois programas. Tem um programa interno que é para a sua orientação, tá certo? Quer dizer, o que ele vai fazer realmente, a sua estratégia, etc, etc. E tem o discurso de autojustificação ideológica, que é o que ele quer que os outros pensem que ele está fazendo, mas que às vezes não é exatamente o que está fazendo. E se acompanharmos, por exemplo, a trajetória, vamos dizer, desses regimes nos momentos de máxima condensação totalitária, aí é que a duplicidade de estratégia e ideologia se torna uma coisa quase alucinante, porque os camaradas todos fazem exatamente o contrário do que estão dizendo, e isto é sistemático, não é uma coincidência, não. E não pode ser explicado como mera, vamos dizer, hipocrisia, diz uma coisa e faz outra. Não, este é um negócio, essa duplicidade é até planejada. Muito bem, a partir da hora que verificamos que existe esta duplicidade de totalitarismos e dentro de cada uma delas tem uma nova duplicidade interna, aí é que a teoria explicativa do Heidegger foi mesmo para o brejo, quer dizer, não sobrou nada. O processo, em suma, é muito mais complexo do que se poderia imaginar. Mas esta mesma dualidade que nós usamos agora de comunidade e sociedade, ainda pode nos servir como uma pista para investigar isso aqui, no seguinte sentido. Em toda a sociedade humana que existiu até hoje, toda e qualquer sociedade humana, sempre existe, por um lado, os papéis sociais que as pessoas desempenham, ou seja, a identidade social que cada um tem, como, por exemplo, no momento eu me compreendo a mim mesmo como conferencista e vocês como auditório de conferencista, né? O Arthur Rotenberg se entende a si mesmo como presidente da Hebraica, etc, etc. Vamos dizer, são as identidades que nós desempenhamos na sociedade, com as quais nós nos mostramos e nos compreendemos a nós mesmos na sociedade. Mas existem certos momentos, tá certo, onde você é violentamente despido da sua identidade social. Por exemplo, no instante que você é assaltado na rua, tá certo? Aí um sujeito encosta um revólver na sua cabeça, tá certo? E quer o seu dinheiro, quer esse dinheiro exista, quer não exista, tá certo? Então, neste momento, todas as ligações que você tem na sociedade falham. Você está separado de tudo e você está reduzido à condição humana no seu sentido mais físico, tá certo? Você é apenas um corpo humano vivente que pode estar morto dali 2 segundos. Ou seja, os seus compromissos sociais não contam mais, os seus deveres sociais não têm mais a mínima importância, naquele momento você está dispensado de todos eles, e os benefícios que você espera obter da sociedade também não existem. Uma outra circunstância onde você é desligado da sua identidade social por exemplo, por ocasião de certas experiências extremas. Eu me lembro que quando eu era jovem, tinha 18 anos, eu participei do recenseamento escolar do governo do falecido Adhemar de Barros. E eu participei disso no litoral sul, perto ali de Iguape, Cananéia.
E nós íamos pelo meio do mato, procurando os moradores para ver se tinham crianças, quantas crianças tinham, se estavam na escola, se não estavam, etc, etc. E chegou uma hora que nós nos perdemos. E ficamos 4 dias, estava eu e mais 2 funcionários, 4 dias no meio do mato, tá certo? Então, ali nós sentimos o que era estar totalmente desamparado das nossas conexões sociais. Ali não havia mais, nenhum de nós era nem mais cidadão brasileiro, nem eleitor, nem pai, nem mãe, nós éramos apenas organismos humanos ameaçados. Uma outra situação que provoca este desligamento seriam, por exemplo, experiências com drogas. O drogado não tem uma identidade social, ele não sabe quais são os seus direitos e deveres sociais, etc, etc. Ele está reduzido a um conjunto, vamos dizer, de sensações e imaginações que assinalam a sua condição de corpo vivente, de organismo vivente, tá certo? E nesse instante, ele pode se relacionar com outras pessoas, mas não através do papel social. É um tipo de relação mais primitiva, tá certo? E que implica, por um lado, a total insegurança, mas por outro também a total liberdade. Muitas sociedades antigas compreendiam que o ser humano não pode viver permanentemente ligado à sua identidade social, mas que essa tem que ser, de vez em quando, dissolvida e o indivíduo tem que ser jogado em certas experiências mais radicais que o levem, para usar a expressão da Clarice Lispector, perto do coração selvagem da vida. Tá certo? Todo mundo tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade profunda de vez em quando, se despir da sua identidade social e voltar a uma experiência mais direta e mais primitiva. Ora, se entender essa diferenciação dos papéis sociais e da experiência mais direta, ficou claro isso? Muito bem. Todos os movimentos totalitários, sem exceção, conseguiram colocar massas de pessoas trabalhando por um tipo de organização social mais centralizada, mais controladora e, de certo modo, até mais racional, mais unificada, utilizando justamente este tipo de experiências que despiam a pessoa da sua identidade social e entregavam vamos dizer, a uma certa vivência mais brutal, mais direta e mais primitiva, e imediatamente vestiam nele uma outra identidade, agora já conforme aos planos do Partido Comunista Nazista, etc, etc. Eu vou ler aqui para vocês um outro paragrafinho. Isso aqui é de um clássico da sociologia, Karl Mannheim. E o trabalho se chama Estratégia do Grupo Nazista. Eu não sei se esse livro ainda existe em circulação, é uma edição já bastante antiga. Chama-se Diagnóstico do Nosso Tempo. Alguém conhece? Nunca leram isso? Estou ficando velho mesmo. Então, nas bibliotecas deve ter, mas deveria ser reeditado. Então, diz Karl Mannheim, Hitler inventou um novo método a que se pode dar o nome de estratégia do grupo nazista. O ponto capital da estratégia psicológica de Hitler é jamais encarar o indivíduo como pessoa, mas sempre como membro de um grupo social. O que Hitler faz por instinto está de acordo com o descobrimento da moderna sociologia, ou seja, de que o homem é mais facilmente influenciado através dos vínculos do grupo. E o que é mais importante ainda, as reações dele variam conforme o grupo particular a que pertence. O homem porta-se diferentemente na família, no clube, no exército, em seus negócios ou como um cidadão em geral. Cada grupo, aparentemente, possui suas próprias tradições, proibições e formas de expressão peculiares e, enquanto as conserva intacto, apoia e orienta o comportamento de seus membros. Hitler sabe instintivamente que, enquanto as pessoas se sentem abrigadas em seus próprios grupos sociais, ficam imunes à influência dele. O artifício da estratégia de Hitler, portanto, consiste em romper a resistência do espírito individual por meio da desorganização dos grupos aos quais esse indivíduo pertence. Essa desorganização tem de ser rápida e violenta simultaneamente. Mesmo assim, porém, o seu efeito só será
duradouro se conseguir formar imediatamente novos grupos que fomentem o gênero de comportamento aprovado pelo partido. Então, bom, assim, há duas fases principais na estratégia do grupo de Hitler: a decomposição dos grupos tradicionais da sociedade civilizada e uma rápida reconstrução baseada em um padrão de grupos inteiramente novo. Ou seja, o indivíduo é induzido, assim, por um processo muito rápido, a se desligar ou da família, da igreja, do seu grupo local, etc, etc. Então, naquele momento, ele está entregue, vamos dizer, àqueles medos mais primitivos que justamente eu experimentei, por exemplo, quando estava perdido no meio do mato. Você não tendo os vínculos grupais, você não sente a proteção. Então, automaticamente, você sai buscando, quer dizer, uma nova identidade, e daí aparece o sujeito com a carteirinha do partido e diz: olha aqui, meu filho, você paga aqui a mensalidade do partido, está resolvido o seu problema. Isso aqui, evidentemente, não é uma propriedade particular de Hitler. Muitos movimentos de massa fazem a mesma coisa, e nós observamos isso diariamente na nossa própria sociedade, nós vemos isso acontecendo. Mas este jogo, vamos dizer, do indivíduo no seu isolamento, devolvido, vamos dizer, ao terror primitivo, tá certo? Por um lado. E, por outro lado, o indivíduo integrado no grupo e disciplinado segundo o grupo, aí também existe uma certa ambiguidade. Porque a integração no grupo subentende também a disciplina e a obediência, portanto, pode ser o veículo da opressão. E, por outro lado, a independência do indivíduo jogado no meio do mato e isolado dos seus vínculos grupais, pode significar, por um lado, o terror do isolamento e, por outro lado, também a liberdade. Com esses elementos psicológicos, todos os movimentos de massa sempre jogaram. É por isso que você entende que eles podem, por um lado, te prometer a liberdade no instante mesmo em que te submetem a uma disciplina ainda mais pesada do que aquela que você tinha antes. Quer dizer, você quer se libertar, por exemplo, você quer se libertar do seu pai? Eu digo, bom, agora vamos botar um comissário político nas suas costas e você vai ver o que é bom para tosse, tá certo? Se liberta da família, cai dentro do Partido Comunista, Partido Nazista, uma coisa assim, onde certamente vão te oprimir muito mais. Então, existe esse jogo, na verdade, quádruplo, quer dizer, o isolamento como terror e como liberdade, e a ligação como proteção e como opressão. Ora, o fato é que dos dois grandes movimentos totalitários do século XX, o comunismo e o nazismo, cada um deles, em função do seu modo de articular estes quatro polos, tinha certas limitações que, independentemente de quaisquer erros estratégicos ou até independentemente das violências e crueldades que acabaram fazendo na prática, impediu a sua expansão além de um certo ponto. Ou seja, o senso de participação comunitária que se podia obter através do comunismo era bastante limitado, porque, afinal de contas, vamos dizer, uma comunidade internacional de proletários é uma comunidade anônima, é uma comunidade onde não existe mesmo a identidade individual, onde o indivíduo se dissolve, tá certo? Dissolve a sua individualidade numa multidão, né, de átomos iguais. Quer dizer, nesse sentido, o comunismo agravaria, vamos dizer, a impessoalidade da sociedade industrial, ainda que prometendo uma comunidade. E, por outro lado, a ideologia nazista, na mesma medida em que prometia aos indivíduos um arraigamento comunitário, por isto mesmo, era uma ideologia de tipo nacional e até racial, que só serve para quem é daquela nacionalidade e daquela raça. Quer dizer, eu não vejo... Quer dizer, no Brasil tudo é possível. Uma vez eu vi um sujeito na televisão dando uma entrevista, era o porta-voz do Partido Nazista Brasileiro, era um mulato. Eu não sei como é que ele conseguiu.
Mas não estou falando de brasileiro, estou falando de pessoas racionais. Racionalmente falando, quer dizer, uma ideologia da raça superior só interessa a quem pertence à raça superior, o que evidentemente não é o nosso caso, tá certo? Então, você vê aqui, não sei se vocês já repararam, mas sempre que existe uma teoria da superioridade racial, por uma maravilhosa coincidência, essa raça é sempre a do teórico. Vocês já viram algum teórico racista que pertence à raça inferior? Não é só eu pertenço à raça inferior, não. Então, onde quer que você veja uma pretensão de superioridade racial, e nós a vimos, por exemplo, não só no caso nazista, mas nós vemos hoje certo teórico do movimento black americano, eu lendo esses camaradas, né, eu vejo como é fácil, né, você argumentar nesse sentido, desde que você esteja assegurado que o resultado da sua pesquisa científica será provar que o superior é você. Porque se você tiver com uma suspeita, bom, eu vou investigar esse negócio, vai que eu provo que existe superioridade racial e eu caí justamente na inferior, eu não vou prosseguir essa pesquisa, não sou besta. Então, por ser uma ideologia de tipo nacional e racista, é evidente que o interesse dela para outras nações só poderia ser, essa ideologia só poderia ser vendida para outras nações na base da fraude. Quer dizer, cada nova nação que os nazistas faziam aliança, vai ter que provar que eles pertencem à raça superior também. Quer dizer, o italiano é ariano de algum modo, os árabes também vão ser um pouco arianos e assim por diante. Quer dizer, é um trabalho retórica, uma retórica muito tortuosa demais, tá certo? Então nós não podemos conceber, por exemplo, algo como uma internacional nazista. Vai chegar um ponto em que você só provoca antagonismo, tá vendo? Então, no total, uma dessas ideologias não oferecia um arraigamento cultural suficiente e a outra oferecia até um arraigamento cultural, mas só para aqueles que tiveram, né, a felicidade de nascer na raça superior. E é justamente aí que, a partir da década de 30, começa a surgir na cabeça de alguns intelectuais muçulmanos que haviam estudado na Europa e que tinham lido essa coisa toda, e tinham lido até Heidegger, Jean-Paul Sartre, essa coisa toda, começa a surgir a ideia de que o Islã tinha a solução para este problema. Então, pelo lado econômico, o Islã tem a sua própria estratégia econômica, vamos dizer, que não é bem de uma economia socialista, é de uma economia que resguarda, vamos dizer, a propriedade privada, mas no qual você tem tantos instrumentos, tá certo, de controle, não somente na mão do Estado, mas você tem tantos instrumentos religiosos de controle, que praticamente, se pode dizer que toda a vida econômica da comunidade estará sob o controle daqueles que tiverem a autoridade religiosa. Pelo lado cultural, o traço mais característico é que o Islã não é somente uma religião no sentido em que, digamos, o cristianismo é uma religião. O Islã é uma cultura inteira, cuja unidade é preservada de qualquer modo, onde quer que o Islã meta as suas patas. Como é que se faz isto? Quando o indivíduo se converte ao Islã, se você for numa mesquita e diz, olha, eu quero entrar aí, quero ser desse negócio aí, eles vão dizer, olha, só tem 5, são 5 pilares, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Você diz, são simples assim, então eu quero também. Só que daí, no dia seguinte, você diz, olha, mas tem mais uma outra norma aqui. E depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Porque existe um fenômeno chamado os hadiths. Sabe o que são os hadiths? São ditos e feitos do profeta Maomé. Maomé foi o único profeta ao longo da história cuja vida foi meticulosamente registrada pelos seus contemporâneos.
Então, anotavam o que ele dizia, o que ele fazia, como ele se relacionava com a família, como ele tratava os problemas de comércio, etc, etc. E existe um repertório de 40 mil hadiths. Esses hadiths marcam o estilo de vida de Maomé. E esse estilo de vida, que é justamente o que se chama a Sunna, acaba por se incorporar na religião como parte integrante dela. Ou seja, o que se diz inicialmente é que isso não é obrigatório. Eu digo, bom, não é obrigatório, mas todo mundo faz assim. Se eu não fizer, eu vou parecer muito esquisito. Então, existe, por exemplo, um modo maometano de você escovar os dentes. Tá certo? Existe um modo maometano de comer, um modo maometano de vestir, um modo maometano de ir ao banheiro, um modo maometano de fazer visitas. Em suma, existe uma receita baseada no estilo de Maomé para cada ação humana. Não há nenhuma situação humana para a qual não tenha uma fórmula. Como o processo da revelação corânica levou 28 anos, desde o primeiro versículo que Maomé recebe do arcanjo Gabriel até o final, onde ele recebe o último versículo e reúne a população e diz: hoje eu completei aqui a vossa religião. Como se passaram 28 anos, calcula-se que o indivíduo, para absorver a totalidade dessas regras e se tornar realmente um muçulmano, precisaria de 28 anos. Tá certo? E mesmo assim ainda vai falhar. Se falhar também, não tem problema, porque a comunidade inteira está de olho em você, dizendo: tal coisa não se faz assim, não diga isso, tá certo? Não se sente assim, não pega comida assada, não escova os dentes assim. Está entendendo? Então, existe um cerco total. Nós podemos comparar. Vocês já repararam que não existe muita propaganda islâmica? Já viram isso? Não vê propaganda islâmica, porque o Islã ele se expande mais ou menos como uma ameba. Ele engole a ameba que está do lado, entendeu? Então, a hora que o sujeito entra no Islã, ele é totalmente absorvido em todos os aspectos da sua vida. E essa absorção é progressiva. Isso quer dizer que a possibilidade do indivíduo ser religiosamente islâmico, tá certo? E conservar os hábitos da sua cultura originária é praticamente nula. Quando o Islã cresce, ele leva não somente uma doutrina religiosa, mas leva uma cultura inteira. Então, não é verdade o sujeito dizer que quem é islamizado não é arabizado, tá certo? Porque todos esses costumes são realmente árabes, são os costumes de Maomé. Então, quando você vê a variedade, por exemplo, de estilos de vida, de estilos culturais, que existiram entre grupos judaicos ou grupos cristãos ao longo do tempo, para você comparar, sei lá, um judeu africano, tá certo, com um judeu russo ou com um alemão, você vai ver que eles realmente pertencem a culturas diferentes. E que entre o seu judaísmo e a cultura local, eles procuram fazer, vamos dizer, algum arranjo. Não é isso? Porque às vezes dá mais certo, às vezes não dá certo. Mas, nesse sentido, eu sugeriria a leitura de um livro, Jacob Wasserman. Quem aqui conhece Jacob Wasserman? Ninguém nunca leu Jacob Wasserman? Uma pessoa? É um homem feliz. O Jacob Wasserman é o Dostoiévski do século XX, dos maiores romancistas da humanidade. E ele escreveu, além dos romances, escreveu um livro que chama Meu Caminho como Judeu e como Alemão. E ele vai investigando esse paralelismo da condição de judeu e de alemão até chegar a um ponto que você olha, isso aqui é inseparável, nós não temos mais como nos separar da nossa germanidade. Né? Bom, mas isso é porque nasceu lá, se tivesse nascido na Rússia seria outro negócio. Isso para o muçulmano não pode acontecer. Se o muçulmano esteja onde estiver, ele participará mais intensamente da cultura islâmica do que da cultura local. E, em geral, naquilo que essa cultura local não coincida com os valores islâmicos, ele a condenará, tá certo, de maneira bastante rigorosa e se absterá de participar dela, tá certo, em todos os seus detalhes.
Isso quer dizer que o senso de participação comunitária que o Islã dá aos seus membros é não apenas intenso e profundo, mas é total. Quer dizer, a adesão ao Islã é imediatamente uma nova identidade comunitária. E é, ao mesmo tempo, a participação numa estratégia mundial. Então, isso quer dizer que, contemplando o problema dos dois totalitarismos, o muçulmano da década de 30 e 40 começou a ter ideias. Algumas dessas ideias, evidentemente, eram de origem ocidental mesmo, tirado do próprio Heidegger. Heidegger foi muito lido entre os líderes islâmicos. Eu lhes recomendo uma outra leitura, que é a autobiografia intelectual de Seyyed Hossein Nasr. Seyyed Hossein Nasr é um grande filósofo iraniano, ele foi ministro da cultura do Irã no tempo do Reza Pahlavi. Essas maquininhas infernais são um problema, hein? Então, ele foi ministro da cultura no tempo do Reza Pahlavi, e ele conta ali a educação que ele teve nos anos 30 no Irã. Então, ali por aí você tem a ideia do que um rapaz de família rica e culta poderia ter acesso naqueles anos. Toda a cultura europeia da época era transparente para eles sabiam tudo. Quer dizer, nas casas das pessoas ricas ali de Teherã, eram assiduamente frequentadas por representantes do existencialismo, do marxismo, etc. Tudo que tinha de bom e de melhor na Europa aparecia lá, eles não estavam de maneira alguma desligados. Então eles tinham isso e ainda tinham todo o aporte tradicional islâmico. Então o Seyyed Hossein Nasr diz que ele cresceu ouvindo as tias deles recitarem poesia tradicional persa, né? Ele mesmo aprendendo a recitar o Corão de cor desde pequeno e, ao mesmo tempo, ele tinha acesso, vamos dizer, à cultura europeia em todas as suas versões. Quer dizer, por exemplo, a liderança intelectual comunista da época frequentava também a casa daquele pessoal e tal. O pessoal ligado ao existencialismo, até existencialismo cristão, tal como Gabriel Marcel, também era totalmente conhecido ali. Então eles tiveram uma espécie de mostruário da cultura mundial, na qual ao mesmo tempo não tinham nenhuma participação ativa. Quer dizer, eles estavam vendo tudo e não estavam participando ativamente. Eles tiveram muito tempo para pensar nisso aí. Então, a ideia de que o totalitarismo islâmico pudesse resolver os enigmas, resolver as contradições dos dois totalitarismos anteriores, aparece também pelo fato de que que agentes dos dois regimes totalitários tiveram uma atuação intensa em todo o mundo islâmico, já desde antes da guerra e até hoje. Então, você vê, existe, por exemplo, um depoimento de um sujeito que foi chefe do serviço de inteligência romeno, chama-se Ion Mihai Pacepa. Não sei se vocês sabem, mas a União Soviética, nas operações dela no terceiro mundo, jamais a KGB agia diretamente. A KGB agia diretamente na Europa e nos Estados Unidos. Para os países do terceiro mundo, ela usava os serviços secretos dos países satélites que eram treinados especificamente para isso. E esse Pacepa, ele diz nada menos que o seguinte, ele diz, olha, Yasser Arafat foi meu discípulo. Eu que dei toda a formação ideológica dele, eu garanto para você que ele é um marxista-leninista de primeiríssima ordem. Ele foi treinado como militante do partido. Isso para você ter ideia da profundidade da penetração comunista. Quanto à penetração nazista, nós podemos dar dois exemplos. Um é bastante conhecido, um era o grande mufti de Jerusalém, que ainda durante a guerra fez uma viagem a Berlim, sendo recebido pelo Führer e dando uma entrevista no rádio, fazendo um discurso no rádio de Berlim, solicitando ao Führer que tivesse a gentileza de estender a tal da solução final aos judeus de Jerusalém, porque
Eles estavam sendo discriminados, coitado, não podia ficar assim, né? Quer dizer, por que dar aquilo só aos da Europa, né? Então, você vê que este indivíduo é tido até hoje no mundo islâmico como uma espécie de santo. É um líder religioso que ficou na memória popular e que é idolatrado até hoje. Um outro que é do mesmo teor é Khairallah Tulfa, que era tio de Saddam Hussein. Khairallah Tulfa é um indivíduo que, na década de 40, tentou um golpe nazista. Ele tem livros publicados, sobrou pelo menos um, tá certo? Na qual a sua defesa do nazismo é explícita, tá certo? E ele tenta um golpe de tipo nazista e se dá mal. Este foi o sujeito que criou Saddam Hussein. O Saddam ficou órfão, foi criado por esse camarada. Esse era o tio e guru dele. Então, isso aí são só exemplos soltos. Aqui nesta documentação aqui tem mais alguns, para vocês terem ideia da profundidade da penetração, tanto dos intelectuais europeus lá, quanto da penetração dos serviços de inteligência nazistas e soviéticos, tá certo? Então, isso quer dizer que esses muçulmanos, eles tiveram a ocasião de assistir tudo isso como se fosse numa televisão, tá vendo? E aperfeiçoar com essa experiência as suas ideias sobre o que seria um regime islâmico. O problema do regime islâmico é um verdadeiro abacaxi, porque tudo na sociedade islâmica é regrado pelo Corão. Se você lê o Corão, que é um livro relativamente pequeno, umas 280 páginas, você verá que ele tem regulamentos sobre os hábitos diários, sobre a vida em família, etc. Ele contém todo um código civil. Esse código civil é ainda completado pelos hadiths, quer dizer, pelos exemplos de Maomé. Então você tem talvez ali o código civil mais meticuloso do universo, tá certo? Porém, não tem um código do direito político. Não diz uma palavra sobre o que deve ser o regime político. Graças a este fenômeno é que surgiu este problema de xiitas e sunitas. Porque enquanto Maomé esteve vivo, então, de certo modo, ele condensava na pessoa dele os vários aspectos da sociedade e da liderança islâmica. Ele era ao mesmo tempo um líder religioso, um líder militar, era o guru da população, ele era ministro de todas as pastas e assim por diante. Então, ele era o fator de unidade do regime entre aspas, islâmico. Não havia regime nenhum, o regime era ele. E era um homem de um gênio absolutamente extraordinário, que tinha solução para todos os problemas. Então, enquanto ele vivia, ninguém teve que raciocinar muito, porque ele resolvia tudo, né? Quando o sujeito morreu, no dia seguinte, já deu o rolo. Porque aí eles perceberam que não havia regime nenhum. Então, primeiro, nós temos que eleger nós temos que ter um chefe esse negócio, né? Então, alguns achavam que esse chefe tinha que ser, vamos dizer, um continuador da obra de Maomé. Portanto, alguém investido também da missão profética e dotado do carisma profético. E outros disseram, não, de jeito nenhum, o único profeta que teve é esse. Ele disse que ele era o selo da profecia, então acabou, não tem mais profeta agora. Então tem que ter apenas um governante civil, tá certo? E o guiamento espiritual da comunidade deve caber à própria comunidade nos seus, vamos dizer, representantes mais eruditos e mais ilustres, que formariam o que se chama Uma. Uma é a comunidade, mas não a comunidade no sentido de todo mundo. A Uma é a comunidade de todo mundo que pensa e que está interessado no assunto, né? Então, esta entidade informal, a Uma, é que seria o guiamento espiritual da comunidade. E outros acham, não, nós temos que ter aqui um profeta, e escolheram, evidentemente, o genro de Maomé, Ali, que era, de fato, espiritualmente, o homem mais notável da comunidade, não só espiritualmente, mas intelectualmente, sobre um monte, era um tipo muito especial, né? Agora, acharam que ele era ainda mais especial do que era, porque acharam que havia realmente nele o carisma da profecia. Então, é uma espécie de continuador do profeta. Então, é isso que é a distinção entre sunita e xiita. Sunna quer dizer os costumes, e os costumes não é nada mais do que a coleção dos hadiths, quer dizer, a coleção daquilo que foi copiado, foi anotado da vida de Maomé e que serve como
modelo para a conduta de gerações e gerações de muçulmanos. E xiita não quer dizer nada mais do que Shia, quer dizer os companheiros, que são os companheiros de Ali, aqueles que ficaram fiéis a ele, que eram a minoria. E entre os xiitas, então, surge a ideia de que a profecia prossegue ao longo dos tempos, tá certo? Então, a subsistência da comunidade depende de haver um líder carismático a cada nova geração. Isso que se chama justamente o imam. Imam é um nome que... Imam quer dizer duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, o imam é o sujeito que chefia a prece, ou que conduz a prece. Não sei se vocês já viram prece muçulmana. Fica um bando de gente alinhada aqui. Tem um sujeito na frente que ele diz a prece em voz alta e os outros aqui repetem ou ecoam. Ele conduz a prece de algum modo. Então, evidentemente, cada mesquita tem um imam, e se juntar dois muçulmanos para rezar numa casa, um deles vai ter que ser o imam. Mas também a mesma palavra é usada num sentido já mais ampliado para querer dizer o grande guia espiritual do mundo xiita. Esta divisão de sunita e xiita, então, já mostra, vamos dizer, a indefinição e a contradição interna do Estado Islâmico. Você falar de Estado Islâmico é até estranho, porque até hoje ninguém sabe o que é um regime islâmico. Durante muito tempo ficou assim, e esta indefinição fez com que ao longo do tempo se consolidasse uma noção muito peculiar do que é a legitimidade de um governo. Evidentemente, toda a teoria do Estado subentende o que seria o critério de legitimidade do governante. No mundo islâmico, o governo legítimo, a critério do governo legítimo é o seguinte: o governo legítimo é aquele que existe. A partir da hora que ele cessou de existir, nós descobrimos que ele não era legítimo, ou que deixou de ser. Porque o governo expressa, então, a vontade de Deus. Se o sujeito ainda é governante, é porque Deus quer que ele esteja lá. Se ele deixou de ser, é porque Deus o tirou de lá, então perdeu a legitimidade. É evidente que isso é um convite a golpes de Estado, revoluções, etc, etc. Quer dizer, cada um diz, olha, o sujeito está lá, ele pensa que é legítimo, todo mundo pensa que é legítimo, mas eu vou mostrar que não era. Tá certo? Então, a tremenda instabilidade política do mundo islâmico, que só cessa em certos momentos quando algum grupo, alguma dinastia excepcionalmente feroz consegue impor a ordem ao conjunto, é algo que, vamos dizer, se prolongou até o século XX. No século XX, quando se intensificam os contatos intelectuais e políticos entre o mundo islâmico e a Europa, naturalmente surge a ideia de, não, peraí, nós precisamos formular direito este negócio do que seria um regime islâmico. E é aí que surge o indivíduo chamado Said Qutb. Said Qutb era um revolucionário egípcio que escreveu um comentário ao Corão em 30 volumes, chamado A Sombra do Corão. Né? Isso aí, para mim, foi um ato falho freudiano, porque se fosse coisa boa, seria a luz do Corão, não a sombra. Né? Então, acho que ele de fato se enganou. Então, o que ele faz é uma interpretação politizada do Corão, versículo por versículo. Ele faz uma espécie de teologia da libertação islâmica. E este foi o fundador, depois, da entidade que se chamou a Fraternidade Islâmica, tá certo? Que é, vamos dizer, a entidade que dá um senso, vamos dizer, de unidade à militância islâmica em todo o mundo. É evidente que uma obra em 30 volumes eu não vou poder resumi-la nem em 30 linhas, muito menos em 30 palavras. Então, não vou resumir, eu vou só dar um exemplo. Por este exemplo, vocês já pegam a índole da doutrina. Said Qutb pega as sentenças do Corão, tá certo? E as interpreta baseadas no pressuposto, islamicamente inteiramente aceitável e até obrigatório, de que as sentenças de Deus têm uma validade absoluta. Uma das sentenças diz o seguinte: há uma definição corânica de tirano. A definição é a seguinte: tirano é aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe. É boa a definição, é ótima, não é isso?
Se você entender, vamos dizer, a palavra Deus no sentido que se deve entender, que é, vamos dizer, aquilo que é o fundamento mesmo da ordem da realidade, não é isso? Então, vamos dizer, o tirano é o sujeito que ele quer, vamos dizer, tornar possível aquilo que na realidade é impossível, e quer tornar impossível uma coisa que já era perfeitamente possível, não é isso? Então, a definição não é ruim, não. Mas vejamos como Said Qutb a aplica. Ele diz, muito bem. Se, então, a única lei válida é a lei que Deus enunciou, que leis válidas existem? Então, ele raciocina de acordo com uma ideia da corânica também, que é a ideia do povo do livro. Tá certo? Por exemplo, os judeus são um povo do livro. Por quê? Porque eles têm um livro sagrado que lhes foi dado por Deus. Os cristãos também, e assim por diante. Tem uma série de povos do livro. O povo do livro recebeu uma mensagem divina. Então, de certo modo, é um povo obediente a Deus. Porém, de acordo com a tradição islâmica, todos esses livros que foram recebidos pelos povos do livro foram copidescados e falseados por uma sucessão, tá certo, de editores bem ou mal intencionados. Então, só sobrou um livro confiável, que é exatamente o Corão. Olha, você tem essa tal de Torá, o negócio é bom, foi Deus, tá, mas vocês mexeram tanto nisso que você não sabe mais o que é, o que não é. Então, vou resolver o seu problema. Toma lá o Corão, tá certo? Que é a última edição, tá certo? Fiel e estável. Né? Você lê e diz, mas não parece, né? Ele diz, não parece, mas é. Não parece porque a sua está alterada. Essa aqui é que está inalterada. Então, se é assim, bom, a conclusão é que somente os regimes que são baseados exatamente na lei corânica é que são legítimos. Os outros são todos tirânicos. Todos, sem exceção. E, ora, lutar contra a tirania faz parte do jihad. Jihad, o pessoal entende que é guerra santa, não é. Jihad é esforço, é ascetismo, quer dizer, faz parte do aperfeiçoamento do sujeito na prática da lei islâmica. Ele tem que fazer um esforço. E a luta contra a tirania, tal como entende Said Qutb, a luta contra a tirania faz parte do jihad, portanto faz parte das obrigações islâmicas. É uma daquelas milhares de obrigações que vem depois das 5. Né? Começa com 5 e termina com 40.005. Quando chega na 30ª, 90ª, etc., tem o jihad. Resultado, todo e qualquer cidadão islâmico que esteja vivendo num país sob regime não islâmico tem a obrigação de lutar para derrubar o seu governo. Isso não é um modo de dizer, é uma coisa assim, muito simples e direta. Você está aqui no Brasil, o governo é islâmico? Não. Então você tem que derrubar. Esta ideia está circulando, vamos dizer, nos livros de Said Qutb desde a década de 30. E Said Qutb foi lido por todo mundo. Tá certo? Said Qutb tem no mundo islâmico vamos dizer, um público como o Billy Graham tinha nos Estados Unidos, ou como... Não, que Bispo Macedo? 40 Bispo Macedo. Tá, não tem aqui um líder religioso comparável, você vai falar, o Frei Beto, o Leonardo Boff, fala, não, esses aí meia dúzia de pessoas leram. O Said Qutb, assim, todo mundo leu. E quem não leu, ouviu falar e recebeu a mensagem dele de algum modo. As primeiras gerações de muçulmanos que ouviram esse sujeito falar acharam aquilo horrível. Tanto que acharam horrível que Said Qutb foi enforcado pelo governo egípcio. Tá certo? Mas as gerações seguintes já começaram a gostar do negócio. Então, você pode dar por bastante razoável a ideia de que as doutrinas de Said Qutb já se impregnaram totalmente no movimento islâmico, não só nas entidades mais ostensivamente radicais, mas há um fundo daquilo em toda a sociedade. Esta progressiva formação da ideia do governo islâmico
chega, vamos dizer, a uma espécie de perfeição mais modernamente, nas últimas décadas, quando se forma a ideia de que o Islã, por ter uma mensagem divina, tá certo? Ele é o complemento espiritual natural da revolução socialista no mundo. Então, primeiro tem que haver a revolução socialista, a qual, porém, lamentavelmente, deixará o homem desarraigado da comunidade e desligado do sentido último da vida. Porque a revolução socialista é toda feita em função de pretextos meramente econômicos, a justiça meramente econômica, uma coisa assim. Ele diz, tudo isso é muito bom, mas é evidente que nem só de pão vive o homem, tá certo? Então, o Islã é a cereja do bolo socialista. Quer dizer, depois de feita a Revolução Socialista, nós indicaremos ao mundo já socializado o caminho de Deus, tá certo? Então, digamos que o socialismo seria para o futuro mundo islâmico mais ou menos aquilo que Júlio César foi para a civilização cristã. Ele é o único unificador do mundo antigo. A partir da hora que unifica o mundo antigo, então entra uma nova, preparado o corpo da Europa, então tem uma nova mensagem que dará uma nova vida espiritual à civilização. Isto aqui, a ideia de socialismo mais espiritualidade islâmica, isto já ganhou o mundo islâmico. Não há um sujeito lá que não tenha essa ideia na cabeça. Uns podem ser mais bonzinhos, querem realizar isso através do voto, né? Porque uns também não leram só Karl Marx e Lenin, uns leram também Antônio Gramsci, tá certo? Então, o Antônio Gramsci é o sujeito, né, da revolução indolor. Nós vamos expandir a ideologia socialista de tal modo, vamos colocá-la, não vamos fazer propaganda socialista, nós vamos colocar o socialismo no dicionário, o socialismo nas entrelinhas da música popular, o socialismo nos livros didáticos, etc. No fim, todo mundo vai ser socialista sem perceber. Quando todos forem socialistas sem perceber, tá certo? Daí passaremos para o socialismo, assim, num passe de mágica, sem necessidade de nenhum trauma. Então, existem também os islâmicos gramscianos. E também nós podemos ir social islamizando a cultura mundial de tal modo que, no fim, a transição se fará de maneira indolor. Bom, não é necessário ser muito inteligente para perceber por que nesta perspectiva, surge o fenômeno do neo-antissemitismo. Por que os judeus saem mal pelas duas possibilidades? Quando eu comecei a estudar isso, veja esse fenômeno do neo-antissemitismo, que agora está todo mundo assustado e todo mundo considerando um negócio imprevisto, eu devo me gabar, tá certo? Se é que isso é motivo de se gabar, de que muitos anos atrás eu já sabia que isso tinha acontecido. A partir desses estudos, eu falei, mas é impossível, os caras vão querer, mas daqui 10, 15 anos vão querer tirar o judeu do caminho. Porque, do ponto de vista da cultura socialista, o judeu é o representante do capitalismo. Isso, pelo menos, é o que diz Karl Marx. Karl Marx dissolve a ideia mesma de uma identidade judaica. Isso não existe. O que existe é o capitalista. E eles são os capitalistas. Então, a hora que nós destruímos o capitalismo, a identidade judaica irá para o brejo. Tá certo? E os judeus se integrarão na cultura socialista como todo mundo. Esta ideia, vamos dizer, foi levada ao pé da letra por Lenin. Lenin, então, logo toma o poder, ele cria no Partido Socialista, no Partido Comunista, uma famigerada seção judaica. A função da seção judaica era treinar militantes para que, se prevalecendo das suas ligações de família e de língua, penetrassem então nos grupos judaicos para espionar, denunciar, etc, etc, etc. Talvez alguns aqui tenham ouvido falar do famoso Rabino Schneerson, que era o grande santo, líder espiritual judaico no tempo da Revolução Russa, e que foi o sujeito que mais pagou por esta brincadeira, que passou 22 anos na cana, um negócio assim. E, naturalmente, vamos dizer, pelo outro lado,
Você imagina o que significa para um povo como o alemão, que ainda no século XVIII se acreditava na Europa que alemão era uma língua boa para se falar com os cavalos? Você não tinha cultura de língua alemã no século XVIII? Não é isso? Você veja aqui, ainda no século XVIII, começo do século XVIII, o maior dos filósofos alemães, Leibniz, não escrevia em alemão. O alemão não estava pronto para isso, escrevia em latim ou francês. Então você imagina para um povo que está começando a emergir, né, começando a sair está começando a descer da árvore, né, ele ter dentro do seu território um outro povo que tem 5.000 anos de experiência, tá certo? E que é, pela sua simples presença, a prova da inferioridade da população local. É horrível isso, dói no cotovelo, que é uma coisa medonha, né? Então, não precisamos nem especular outros motivos pelos quais surgiu o antissemitismo alemão. Quer dizer, um povo antigo, organizado, culto, capaz, que tem, vamos dizer, a coisa mais básica para o sucesso na vida, que é o capital cultural herdado. Não tem nada que ajude você, tanto na vida quanto você já recebeu isso de casa, tá entendendo? O alemão não tinha isso, tá? Então, basta isso para... Claro que houve outros motivos, mas este já é um motivo suficiente. O judeu era, de certo modo, pela sua simples presença, um antídoto à ideia de uma identidade racial germânica. Eu digo, mas que raio de identidade racial vai ter essa cultura? Assim, metade dos escritores e os cientistas, são tudo judeus. Tem identidade racial. Tem identidade racial nenhuma, isso é uma balela, né? Então, é claro que o judeu era uma pedra no sapato dos dois totalitarismos, tá certo? Então, como esses dois já tiveram a sua chance no mundo, e embora o comunismo ainda seja, de algum modo, uma coisa atraente para muitas pessoas, pelo menos filosoficamente ou intelectualmente, é uma ideia em decomposição, tá certo? Se bem que uma ideia está intelectualmente desmoralizada, não quer dizer que politicamente ela esteja enfraquecida, mas intelectualmente está acabado. E o nazismo também já foi liquidado na guerra. Então é evidente que, ao puxar para si a herança desses dois totalitarismos e trabalhá-los à sua maneira, o movimento islâmico, vamos dizer, com os seus novos aliados, que são remanescentes de movimentos comunistas e nazistas. Você não pode esquecer que em Nova York, naquelas passeatas que teve logo depois do 11 de setembro, passeatas pacifistas, estava ali o pessoal comunista e black, tudo de mão dada com o David Duke, que era o homem do partido nazista, quer dizer, juntaram todos, tá certo? Então, não é de estranhar que, absorvendo esta herança, ele criasse também este movimento, o qual também tem que ser estudado sob outros aspectos, e depois, mais tarde, nos debates a gente entra, mas eu, para esta conferência, peguei só por este aspecto. Não é de espantar que esse movimento criasse um neo-antissemitismo, que é um pouco diferente dos outros, tá certo? É um pouco diferente, mas evidentemente tão perigoso quanto, sobretudo pela sua abrangência. Agora, tem um lado desagradável da história. É que, ao longo de toda a formação desses movimentos ideológicos modernos, tá certo? Houve muitos autores e pensadores judeus que contribuíram para isso. Mas, judeu porque não tinha nascido judeu. Foi um bocado de Trotsky. Trotsky não aceitava ser chamado de judeu. Ele não gostava disso. Mas os judeus acham que ele é judeu. Então, naturalmente, tem um certo carinho pelo sujeito, porque ele é gente nossa. Não é isso? Assim como, por exemplo, agora, faz uma semana,
no Congresso de Israel, alguns deputados pediram que o governo israelense fosse processado e punido pelo Tribunal Penal Internacional. É um caso estranho de você pedir, vamos dizer, uma intervenção estrangeira no seu próprio país. Quer dizer, você pega a soberania e diz, olha, aqui não é mais soberano não, tira esse sujeito aí, quem manda agora é o Tribunal Penal Internacional. E 2 desses deputados eram de origem árabe, mas tinha um monte que não eram, tá certo? É evidente que a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional tirar um governante de dentro do seu país, o seu país não existe mais como nação soberana. Me parece uma coisa bastante óbvia. A soberania significa justamente não poder ser julgado a não ser pelo seu próprio povo. Aí você tem uma entidade estrangeira que tem mais poder do que o seu governo, acabou a soberania. Então, 2 deputados, um grupo de deputados pede lá a soberania nacional. Naturalmente, esses deputados também dizem, mas eles são judeus, eles são gente nossa, nós temos que carregá-los no colo. Né? Eu digo, esse é um problema. No dia da passeata anti-Bush, lá tinha um monte de judeus fazendo passeata, junto com o pessoal black, não é isso? Que é aquele que, tipo Louis Farrakhan, né? E também com David Duke. Mas quando chega em casa, o que pensa? A mãe dele, a avó dele, a tia dele, diz, não, ele também é judeu, ele é gente nossa. Entendeu? Então fica carregando toda essa gente no colo, e você sabe como é que essa história termina. Não é isso? Então, vamos dizer, só para terminar esta parte, eu gostaria de fazer um lembrete que talvez não soe tem muito agradável, mas veja, o povo que protege os seus próprios traidores, ele paga 2 vezes. Ele paga pela traição que sofre e paga porque ele leva a culpa da traição. Tá certo? E isto já aconteceu com os judeus muitas vezes ao longo da história. Então, na hora que surge, por exemplo, a noção de... vocês já ouviram a expressão judeu ortodoxo? Assim como tem o católico praticante. Não é isso? Ora, o que é um judeu ortodoxo? É um sujeito que cumpre todos os mandamentos, mas ninguém cumpre todos os mandamentos. Todos nós somos humanos e imperfeitos. Antigamente, quando um judeu não cumpria alguns mandamentos, ele esperava que os outros rezassem por ele e desse tudo certo, não era assim? Não havia esta noção de um judeu ortodoxo e um não ortodoxo. Não havia esta divisão no corpo da igreja, no corpo da identidade judaica, como não havia uma divisão similar no corpo da igreja católica. A hora que você aceita que existem judeus ortodoxos e não ortodoxos, significa que você meteu na sua cabeça que existe uma identidade judaica alheia à tradição judaica como tal. E essa identidade simplesmente não existe. Isso quer dizer que, se você pensar a comunidade judaica só como comunidade cultural, ela não existe. Porque essa tem características diferentes em cada cultura. Tem a cultura russa, a cultura alemã, africana, brasileira, etc, etc, etc. Mas, ou seja, ou existe um vínculo com uma tradição e existe alguma lealdade que é necessário ter, tá certo? Para com as origens da comunidade, ou então ela não existe mais. Do mesmo modo seria o que é o católico não praticante. Antigamente não havia católico praticante, tinha católico, os católicos mais, digamos, bem comportados e mal comportados, mas não todos igualmente católicos. O sujeito que nunca ia na missa, na Idade Média, o sujeito que nunca ia na missa, nunca confessava, nunca comungava, tá certo? Mas tinha sido batizado, ele era tão católico quanto os outros. Não se dizia, tinha o praticante e o não praticante. Na hora que você aceita que existe o ortodoxo e o não ortodoxo, ou o praticante e o não praticante, você está cortando no corpo da sua identidade comunitária e você está correndo perigo a partir desse momento. O perigo pode levar 1 década, 2 décadas, 1 século, 10 séculos para aparecer, mas algum dia te pegam, não é certo? E quando pegam, não é brincadeira. Então,
vamos dizer, só para encerrar esta parte, depois de ter mostrado, vamos dizer, as origens nazistas e comunistas da ideologia islâmica, vamos dizer, não precisa reforçar o perigo que isso representa para todos nós. Eu digo, bom, nós não podemos determinar o que os muçulmanos vão fazer, tá certo? Mas nós podemos saber o que nós vamos fazer. E eu sei que não é da minha conta, nunca se deve dar conselho para ninguém, tá certo? Mas não esperem de mim que eu passe a mão nas suas cabeças, digo, vocês são maravilhosos, etc, etc. Eu não estou aqui para fazer isso. Se eu puder, gostaria de fazer alguma coisa útil, tá certo? E não simpática. Eu acho que a coisa útil a dizer, no momento, é que todo este processo ideológico do mundo islâmico é muito consciente, muito determinado, tá certo? Tem planos e ambições de escala mundial mesmo, eles não vão dar moleza a ninguém. E que, se, por exemplo, dentro da comunidade cristã, de uma comunidade judaica, nós começamos a dar moleza para eles, eles vão acabar conosco. Então era isso que eu tinha que dizer um momento. Estamos abertos para discussões aqui. Obrigado. Olá, eu tenho já algumas questões que chegaram aqui. Na verdade, aqui é uma frase para você comentar. É do Márcio Mendes. A terceira grande guerra instalou-se na política, na economia, no social, com destaque na religião. Militarmente, num espaço não medido de tempo, a deflagração total será sentida. Pede o seu comentário da frase. Se é que eu entendi o que você quis dizer, eu acho que você tem razão, sim. Quer dizer, nós já estamos vivendo essa guerra, né? Isso já está instalado. A guerra existe a partir do momento em que um dos personagens envolvidos não aceita de maneira nenhuma a existência do outro, tal como o outro está. Quer dizer, se você tem um plano, vamos dizer, de socialismo mundial, de islamismo mundial, pronto, você já declarou guerra. Quer dizer, você poder realizá-la materialmente ou não, bom, isso depende de você ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de sorte, um pouco mais de tempo, tá certo? E às vezes acontece que, estando decidida já a guerra, ela acaba não se realizando, mas enquanto nós não tirarmos essa ideia da cabeça das pessoas, elas vão estar em guerra conosco. E você veja, no momento em que o islamismo oferece uma nova chave totalitária, o que ele faz? Ele absorve em seu favor todos os remanescentes das outras duas ideologias. E que é um fenômeno esquisitíssimo que aí acontece hoje, tá entendendo? Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, pensa bem, e nas passeatas de Nova York você vê aquelas feministas mais radicais, tá certo? Marchando ao lado dos piores machistas que tem na face da Terra. Não é isso? E como é possível esta coisas tão contrárias? Bom, elas são contrárias na expressão de, vamos dizer, de valores determinados pelos quais elas lutam, mas o seu fundo e a sua origem ideológica é exatamente a mesma. Quer dizer, o Islã fica uma boca de funil e tudo vai cair para lá. Tá entendendo? Agora, espero que vocês entendam que quando eu estou falando, vamos dizer, do Islã moderno, revolucionário, eu seria o último a querer, vamos dizer, jogar sobre o Islã tradicional as culpas do Islã revolucionário. Assim, seria tão absurdo quanto jogar sobre os primeiros cristãos as culpas posteriores da Inquisição, etc. Não tem sentido. Não, quer dizer, eu não estou fazendo de maneira alguma um discurso anti-islâmico, seria a última coisa que eu desejaria fazer. Agora, a ideologia revolucionária islâmica, que é uma coisa bem definida e bem caracterizada, essa é perigosa mesmo, né? E as pessoas já estão em guerra. Eles não vão esperar que a gente perceba isso. Se você não perceber, eles te pegam dormindo. Olá, vou te fazer uma pergunta. Recentemente eu vi um depoimento de uma jornalista da Turquia. E ela chamava a atenção que às vezes a gente não percebe que existe uma opção turca do Islã que é muito mais,
vamos dizer assim, acessível, amigável, com outro pró-ocidental, separa um pouco o que você colocou da teocracia e da política. Enfim, ela colocava como uma opção o modelo turco. Bom, mas é o modelo turco, mas ela está pensando em termos de estados, tá certo? E você veja, eu já estou falando em termos de movimento de massa, quer dizer, não existe uma ideologia turca, você está entendendo? Não existe uma doutrina política turca, democrática, por exemplo, que possa se espalhar entre os muçulmanos e neutralizar a influência desse pessoal radical. Não tem isso, está entendendo? Então, o que ela quer dizer é, pensa, bom, os turcos são um pouco mais dialogáveis, tá certo? Mas, quer dizer, esses movimentos de massa, eles não aceitam vazio, você está entendendo? Quer dizer, a única opção ideológica que o Islã tem hoje é esta. Então, é que nasce ali com esses Said Qutb e outros, né? Quer dizer, eles preencheram um vácuo ideológico, quer dizer, eu acho errado, por exemplo, a visão que se tem no Ocidente às vezes é muito errada, quando se fala de decadência islâmica. Intelectualmente o Islã jamais decaiu, nunca. Tá, né? Nós é que paramos de ter notícia, tá certo? Mas, por exemplo, tem um livro que eu recomendo, chama Un Islam Iranien, do Henri Corbin, é um grande historiador da filosofia, tá certo? Que dá ideia, vamos dizer, da tradição filosófica iraniana, tal como ela continuava até o momento que ele estava escrevendo aquilo, que era a década de 40, 50, é uma coisa muito impressionante. Quase que o Irã sozinho ele tem mais e melhores filósofos do que qualquer país da Europa, considerado individualmente. Isso nunca parou. Vocês leiam o Said Hossein Nasr, um monstro de filósofo. É verdade que ele foi botado de lá para fora, foi expulso do Irã pelos ayatollahs. Mas é que ele é um muçulmano de tipo antigo, um muçulmano tradicional. E os caras vêm com a ideologia revolucionária, então não tem lugar para ele. Lava, uma pergunta breve aqui, mas onde se insere o terrorismo nesta organização, entre aspas? Bom, o terrorismo é exatamente o que estava no Karl Mannheim, né? O terrorismo serve, sobretudo, para duas coisas. A primeira é exatamente essa que diz Mannheim, que é desorganizar a sociedade, fazer com que as pessoas se sintam desamparadas. Você veja, quando você, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vê assalto para tudo quanto é lado, narcotráfico, etc., etc., você fica com raiva de quem? Dos traficantes? Eu nunca vi ninguém com raiva dos traficantes. Você fica com raiva do governo. Não é assim? Isto é a estratégia do grupo nazista, como diz o Mannheim. Você se sente desamparado pelo seu grupo, você fica com raiva do grupo e se afasta dele. E é aí que eles te pegam mesmo. Tá certo? Então, o terrorismo é, sobretudo, esta arma psicológica para fazer você ficar com raiva do seu governo. Nós vimos o que aconteceu na Espanha. O pessoal ficou com mais raiva do Aznar do que de quem jogou a bomba. Está compreendendo? Então, isto é uma coisa. Outra coisa é aquele negócio da guerra assimétrica que eu tentei explicar, não, que eu mencionei no artigo da Folha, porque jornalismo hoje é o seguinte, o tamanho dos artigos diminui cada vez mais, né? Diminuindo, então é jornalismo minimalista. Então, só dá para você dizer as coisas, mas não dá para você provar nada. Se essa prova fica... Bom, quem quiser a prova, vai lá em casa, eu te explico o resto, né? Tem que dar o endereço do cara, né? Então... Essa coisa da guerra assimétrica, é um conceito que foi desenvolvido, sobretudo, pela KGB, muito antigamente, mas que a KGB mesmo nunca conseguiu usar de maneira plena. Só ele vem sendo usado agora. Na guerra assimétrica, você não julga os dois lados pelos mesmos critérios. E eles, de certo modo, não fazem a guerra no mesmo campo. Um está lutando aqui e o outro está lutando no outro plano. Quer dizer, os exércitos não se encontram. Tá, né? Então, por exemplo, no caso dessa, se você pega o que se publica, por exemplo, contra Israel, Israel é sempre cobrado e exigido em nome de certos compromissos morais, jurídicos, etc., que o governo israelense tem. O outro lado não é cobrado por quê? Porque não tem compromisso nenhum.
Então, um lado pode tudo, o outro não pode nada. Agora, o lado que pode tudo, ele ainda pode fazer chantagem emocional com o outro, chantagem moral com o outro. Isso foi muito bem aplicado no tempo da Guerra da Argélia. Talvez foi o primeiro laboratório, né? Tem esse livro do Jacques Beau, que é um estrategista suíço, chama A Guerra Assimétrica ou A Derrota do Vencedor. E ele mostra que na Guerra da Argélia, o pessoal da Frente Nacional de Libertação fazia tudo, fazia narcotráfico, assassinato em massa, tomava dinheiro do povo, usava prostituição, mas fazia o diabo, era assim, era um inferno aquilo lá. Mas, se um sargento francês deu umas bofetadas num prisioneiro argelino, aquilo era denunciado na mídia do mundo inteiro, tortura, sabe? Então, o julgamento, a mídia é diferente. Esse aqui pode fazer tudo, o outro não pode fazer nada. Por quê? Porque o outro assume compromissos legais. Nós não assumimos nenhum, nós estamos livres. Então, um lado fica acima do bem e do mal. Então, você veja agora, eu também escrevi sobre isso, escrevi no Globo. Então, olha, os americanos, o que eles fazem com os prisioneiros iraquianos? Eles tiram a roupa deles, fazem umas piadas de mau gosto, humilham o sujeito, não é isso? E os iraquianos, o que fazem? Esfola, queima vivo, corta o pescoço. Tá certo? E por que o pessoal fica mais indignado com o que o americano fez? Bom, você tem de fato, são dois delitos. Tá certo? Mas não são a mesma coisa, não tem a mesma gravidade. Mas, então, por que o delito menos grave causa mais escândalo? Porque quem o cometeu está comprometido moralmente, ele tem compromisso, ele é uma democracia, ele é um Estado constituído, etc. E o outro? Nós já somos bandidos mesmo, nós temos direito a tudo. E é por isso que o povo também não fica com raiva do assaltante, do sequestrador, do narcotraficante, mas fica com raiva da Rosinha Garotinho. Então, eu jamais seria capaz de ficar com raiva da Rosinha Garotinho. Porque para ser objeto de uma emoção humana, a pessoa precisa, em primeiro lugar, existir. Não é isso? Ela não cumpre essa condição, fala, eu não consigo ter raiva, nem nada, tá entendendo? É a pessoa que está lá. Agora, eu dos traficantes e bandidos tenho raiva sim. Agora, quando você começa a ficar com raiva do verdadeiro agressor, para ter raiva deles, você precisa ter uma certa coragem. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, que a única diferença entre o raiva e o medo, ele diz que o raiva e o medo são a mesma emoção. Só que se você mede o adversário e ele é mais fraco, você fica com raiva. Se ele é mais forte, você fica com medo. Lá vou ter um comentário aqui está aqui identificado, da Viviane Ravetti. Ela primeiro diz que o senhor pode ser muito útil para o povo judeu e para toda a humanidade, divulgando suas ideias na grande mídia brasileira, TV, jornais, etc. E ela termina com uma pergunta. Por que os governos não muçulmanos não se preocupam com a ideia dos muçulmanos dominarem todo o mundo? Na verdade, eu acho que a grande pergunta para as próximas décadas, eu não sei a resposta a essa pergunta, você vê que existe um remanescente de movimentos de massa, tanto comunistas quanto nazistas, você soma tudo o que era anti-ocidental, e que, por isso mesmo, é também, por tabela, é anti-judaico, tudo isso se reúne numa ideologia que hoje se chama nacional-bolchevismo. O teórico do nacional-bolchevismo é um filósofo russo chamado Alexandre Dugin. Ele fez assim mas a desgraça pouco é bobagem, você está entendendo? Para que só comunismo? Tá entendendo? Não, já junta com o nazismo, já junta com tudo de uma vez, tá entendendo? E ele fez esse negócio e, note bem, no começo parecia loucura. Mas a hora que eu vi aquela passeata em Nova York, todo mundo junto, eu falei, louco não é o Dugin, louco sou eu que não entendi que esse negócio ia acontecer mesmo, tá entendendo? Existe esse movimento, que é meio socialista, meio nazista, é anti-americano, anti-ocidental, e por outro lado tem um movimento islâmico. Um está achando que vai usar o outro está achando que vai usar o um. Tá? Esta é a pergunta para as próximas décadas. Quer dizer, quem vai se utilizar de quem? Cada um está esperando que vai usar o outro. Tá? Se alguém aqui souber a solução disso, e souber quem vai ganhar essa parada, porque existe uma aliança tática no momento. Tática até estratégica de longo prazo, mas
mais dia menos dia isso vai rachar. Mas eles só vão brigar entre nós depois deles acabarem conosco. Então, na verdade, não teremos que resolver esse problema, nós não estaremos mais aqui. Lá vou ter uma pergunta provocadora aqui para você. Não estou conseguindo ver o nome, mas como você comentaria o capitalismo ocidental? Tua posição? Ah, como? Não é o capitalismo, é o capitulacionismo. Capitulacionismo. Eu interpreto, em primeiro lugar, que ele não é bem um capitulacionismo. Esse negócio está cheio de gente que está trabalhando para o lado de lá. Não tem capitulacionismo, tem traição. Tem sujeito vendido, isso tem. Agora, essas coisas, vamos dizer, eu estou dizendo isso não porque eu saiba caso por caso, fulano de tal tem uma conexão com não sei o quê. Com relação à situação presente, não sei, mas eu estudei a história do passado. Então você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, houve aquele forrobodó nos anos 50, porque o tal do Joe McCarthy disse que havia 57 agentes soviéticos no governo americano. E todo mundo diz, caça às bruxas, etc, etc. Bom, depois que acabou a União Soviética e se abriu os arquivos de Moscou, se descobriu quantos agentes havia mesmo. Tem mais de 300. Está entendendo? Então, muita gente que se fez de ofendido com aquilo, na verdade, não era ofendido. O próprio sujeito que estava denunciando a caça às bruxas era um agente soviético. Hoje, isso está esclarecido definitivamente. Não é... No Brasil, não, porque nada do que se... Nos últimos 12 ou 13 anos, o que os historiadores descobriam nos arquivos de Moscou é assim, são montanhas e montanhas e montanhas de fatos. E o que tem saído sobre isso no mundo é muita coisa. No Brasil não saiu nada até agora. Ninguém sabe de coisa nenhuma. Né? Outro dia, por exemplo, eu disse isso para a pessoa, porque tem 40 livros que mostram isso, livros que incluem dão uns facsímiles, todos os documentos e tal. A pessoa disse, você está defendendo o Joe McCarthy? Ai, que horror! Eu falei, mas como defendendo? Não se trata disso, é um negócio de história, já foi. Quer dizer, não posso tomar partido numa briga que já acabou quando eu tinha 5 anos de idade. Não é isso, né? É simplesmente, estou dizendo, olha, o cara disse que tinha 57, ele na verdade não sabia de nada. McCarthy não sabia de nada. Ele acertou por, como é que se diz, no escuro. Você vê que pela sucessão de burrada que ele fez, ele não está sabendo, alguém assoprou a coisa para ele. E ele já, querendo fazer sucesso, sobe na tribuna da Câmara e mete a boca no trombone, tá certo? Mas ele não sabia, não tinha realmente prova de nada, tá entendendo? Então, quem não tem prova, se você tem uma denúncia de um crime e não tem prova e não tem uma coisa certa, o que você faz? Você sai gritando? Não, você vai investigar, não é isso? Ele não investigou nada, já fez aquela barulheira toda na hora e se deu muito mal, é claro que tinha que se dar muito mal. E desmoralizou a sua própria causa. Está compreendendo? Mas o fato é que os agentes da KGB estavam lá mesmo, e hoje a gente sabe os nomes de todos eles. Vocês descobriram coisas absolutamente assombrosas nos últimos 10 anos. O público brasileiro ignora tudo isso. Existem uns 200 livros sobre isso, importantíssimos, que estão no mundo inteiro, estão dando um bafafá. Aqui não. Então eu não vejo muito capitulacionismo, porque por analogia, tá certo? Esse pessoal que quer muito apaziguar, quer passar a mão na cabeça de terrorista, eles não são apaziguadores, não. Eles estão do lado de lá mesmo. Eu quando li, por exemplo, essa notícia desses deputados que queriam o Tribunal Penal Internacional caçando lá o governo de Israel, você vai dizer, isso é capitulacionismo. Eu falei, nada, pô, não me engana. Daqui uns anos você abre um arquivo, aparece, esse cara ele era mesmo do Al-Qaeda, está aqui, ou então recebeu uma grana. Eu não tenho provas disso, estou falando por analogia apenas, tá entendendo? E como isso já aconteceu muitas vezes ao longo do século XX, eu suponho que esteja acontecendo de novo. E tem um outro lado, existe um sujeito chamado Jack Wheeler, é um escritor americano. Ele se faz a pergunta, por que tantos de nós, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, por que a gente sempre vive cedendo a esses caras? Por que a gente quase pede perdão a eles, deles baterem na gente, entendeu? Então ele disse, quer saber, eu vou contar uma história. No Amazonas, no Brasil, tem uma tribo de índios, quando nasce um bebê,
né? A mãe, a primeira coisa que ela faz, ela coloca o bebê no chão e começa a chorar e dizer como o bebê dela é feio. Por que que Deus mandou um bebê tão horroroso? Ela faz isso para quê? Para acalmar os demônios. Para não os demônios ficarem com inveja, tá entendendo? E ele diz, olha, as classes intelectuais, as classes dominantes do Ocidente, elas cedem perante esse tipo de chantagem por este mecanismo primitivo de medo do invejoso. Veja, que coisa interessante. Ele não fala que o mecanismo básico é inveja. Não, é o contrário. É o medo da inveja, é o medo do mal olhado. Então você vê um sujeito falando mal de você, falando coisas horríveis, sendo injusto pra caramba. Você sabe que é injusto, mas você teme que aquela raiva que ele tenha de você te faça mal psicologicamente. E daí você pergunta, o que você quer, meu filho? Te dou tudo. É a base também da síndrome de Estocolmo, isso, né? O medo do mal olhado. Então fala, faz o seguinte, você acredita em natural ou acredita em macumba? Você escolhe. Você está entendendo? E eu acho que Deus está do teu lado, tu não tem que temer nada. Se você é cristão ou se é judeu, você está defendido, não tem esse problema. Agora, se você é cristão ou judeu assim, nas terças, quintas, né? Terça, quinta e sábado, e é outra coisa, tá certo? Nos outros dias, você vai ficar com aquela dúvida, mas e se a raiva que o cara tem de mim, atrair os demônios, me pegar, etc, etc. Tudo isso é um raciocínio meio subconsciente. Claro que conscientemente ninguém aceita isso, mas a nossa alma tem muitas camadas, né? Então, esse tipo de sentimento maligno que esses caras têm, eles nos derrubam às vezes. Então, você tem dois tipos. Você tem os traidores e tem os caras que estão com medo do mal olhado. Deve ter outras explicações também, mas por enquanto foi essa que deu para arrumar. Flávio, tem várias perguntas, eu vou juntar num bloco aqui, que pedem que você comente um pouco a situação atual do conflito no Oriente Médio, Israel, os palestinos, e qual a solução, segundo o teu ponto de vista. Olha, sempre que você tem assim, vamos dizer, uma situação política determinada, e as pessoas querem que a gente tome uma posição, eu falo, é difícil tomar uma posição. Primeiro, porque os termos com que as questões chegam ao debate público nunca correspondem ao que está verdadeiramente em jogo. Se você perguntar, por exemplo, você é a favor do Estado palestino ou é a favor de matar todos eles, botar todos eles para fora, a gente tem que responder, eu sou claro que sou a favor do Estado palestino, eu não mato criancinha, não como criancinha, não bebo sangue, então eu também quero que eles tenham uma chance, etc, etc. Agora, eu cá entre nós, eu não acredito que esse seja o problema. Eu acho que tudo isso é pretexto. A partir da hora que você tem uma estratégia, vamos dizer, mundial, em que você vê conexões de organizações terroristas que começa lá na Sibéria, passa pelo Oriente Médio e vai terminar aqui no Paraguai. Eu falo, é claro que esse negócio de Estado palestino é um pretexto. Se não for isso, será outra coisa. Sempre haverá algo pelo qual eles vão culpar todo mundo e tentar fazer os outros sentir, como é que se diz? Sabe, essa inoculação de culpas e a inoculação do sentimento maligno, eles sempre terão um meio de fazer isso. Se você não os satisfaz, eles ficam cada vez mais revoltados. E os satisfaz, eles querem outra coisa. Portanto, assim correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. É com isso que nós temos que aprender a lidar. Então, você é a favor do Estado palestino ou contra? Eu não sei. Eu não estou interessado. Eu estou interessado no que vocês estão fazendo aí. Com relação a isso, você faz do jeito que você quiser. Agora, veja, o sujeito que articula o debate, você pensa, se tem uma luta de boxe, né? Tem aqui, sei lá, o famoso clássico Cassius Clay contra Evander Holyfield. Qualquer um deles pode ganhar, não é verdade? Mas, o seguinte, a firma que promoveu a luta vai ganhar de qualquer maneira, né? Então é o seguinte, quem montou o debate? Quem equacionou os problemas, está entendendo? Quem escolheu os candidatos, quem escolheu as alternativas e está me formulando o problema. Esse é que é o gostosão por trás do negócio. Então, todo o equacionamento que nós vemos na mídia hoje é como se fosse realmente um problema de povo palestino. Agora, se para pensar, quantos países islâmicos existem? Qual é a extensão territorial deles? É imensa. E lá dentro, pô, não tem um pedacinho para dar para os palestinos? Se eu fosse o governo brasileiro, bom,
Cedia um pedaço da Amazônia, que só tem macaco e tatu-bola, tá entendendo? Eles vêm tudo para cá. Receberão você de braços abertos. Não é isso? Agora, tem lá um pedacinho assim chamado Israel. Tá? Por que eles querem o pedaço justamente ali? Tá? Se não estavam lá, historicamente está comprovado que 100 ou 200 anos atrás não tinha palestino nenhum ali, então isso nunca existiu. Bom, agora estão lá e precisam de um espaço. Eu digo, tá certo, a gente tem que quebrar o galho deles. Tudo bem. Mas existem tantas alternativas, tantas soluções para isso. Quer dizer, por que insistem neste ponto? É porque é um problema estratégico. E eu acredito assim no Ion Mihai Pachepa, quando diz o seguinte, olha, esse tal de Arafat, esse cara não é islâmico, coisa nenhuma, esse cara é um comunista, fui eu que treinei ele tem uma ele pensa como comunista. Pensa como, vamos dizer, tipo comunista profissional. Né? Existe eu vou recomendar outro livro para vocês, eu acabei não falando disso. Eu comecei a falar da história do judeu anti-judeu, né? Tem um livro absolutamente indispensável, chama-se To Eliminate the Opiates, quer dizer, eliminar o opiáceo, né? Escrito pelo rabino Marvin Antelman. E é a história da progressiva ruptura que vai acontecendo dentro da comunidade judaica a partir do surgimento de certas seitas gnósticas no século XVII que vão entrar vão ser antepassados dos movimentos revolucionários de massa do século XIX e XX. Tá certo? E quando você vê a facilidade com que indivíduos, vamos dizer, de origem judaica vão entrando nesse negócio e acabam trabalhando contra o próprio povo judeu, uns de sacanagem, outros porque não percebem, olha, é de arrepiar os cabelos. Tá? Então, como é a origem de um Trotsky? Como chega a acontecer um fenômeno Trotsky que nunca houve ao longo da história? Não é isso? Da onde surgem esses camaradas? É porque deu na cabeça? Não. Isso aí foi se formando, vamos dizer, como aconteceu dentro da Igreja Católica, mas mesma coisa. Né? O pessoal fala de crise da Igreja Católica, eu acho, até onde eu estudei, eu acho que o judaísmo está numa crise muito pior. Ele está muito mais ameaçado e tem muito mais antagonismo interno do que você tem na igreja, no cristianismo. Eu acho que a situação não é nada invejável e não é para brincar, não. Você vê um sujeito Noam Chomsky, eu garanto que uma boa parte da comunidade judaica lá de Nova York ainda recebe o cara, ele é um dos nossos, senta aqui no colo e tal. Não, ele só quer que, sei lá, acabe o Estado de Israel, mata todo mundo, tá certo? Põe todo mundo para fora, mas se tirando isso é boa gente. Entendeu? Como é que pode? Está entendendo? E essa coisa, vamos dizer, de carregar o traidor no colo, é coisa, só dois povos fazem isso tão bem, americano e judeu. Sou especialista em fazer isso. Alimentar o seu próprio assassino, o seu próprio inimigo. Fala, cuidado com isso. Pode chegar até um certo ponto. Claro, a gente fala, todo mundo é humano, senão a gente não quer briga, mas calma lá. Agora não é mais brincadeira, é? Olavo, eu estou com muita pergunta aqui. Eu vou talvez te fazer uma questão, alguém também sempre buscando soluções, né? O que o senhor acha da tolerância como forma de resistência a todas as formas de totalitarismo, autoritarismo? Olha, essa palavra tolerância já se fez tanto crime em nome dela que é um negócio incrível, né? Porque você veja, a Revolução Francesa, que vinha em nome da tolerância, né? Ela, assim, nas primeiras semanas já matou 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. A Inquisição Espanhola, que não foi nenhum doce de coco, o total de vítimas da Inquisição Espanhola são 20 mil pessoas em 4 séculos. Né? E a Revolução Francesa já faz 10 vezes isso em algumas semanas. Então, tolerância. Quer dizer, eu tenho medo dessas coisas, né? Lembra aquele negócio? Existe o que é a estratégia real e existe a ideologia, que é o discurso pretextual. Quando nós dizemos que o mundo, por exemplo, tem progredido no sentido da liberdade, eu digo não. O mundo tem usado um discurso mais
mais liberal, quer dizer, nós, no plano das ideias, da ideologia, então nós reconhecemos certos valores democráticos, etc. Mas não quer dizer que isso seja a realidade do que se faz. Agora, se a pessoa toma a análise ideológica como se fosse a análise da estrutura política, muito bem. Eu digo, bom, tolerância, você diz aonde? A tolerância na esfera ideológica, nós vamos pregar a tolerância e nós vamos matar todos os intolerantes? É? Bueno, a gente vê isso, né? Leiam esse livro aqui. Esse rabino vai dizer a mesma coisa, os caras estão matando a gente porque eles acham que nós somos intolerantes, porra. Bom, Olavo, a gente poderia continuar longamente. A gente preparou um coquetel, né, para todos que vieram participar e gostaríamos que a turma participasse. Então, eu queria convidar o próprio Olavo a participar e nós vamos retomar e continuar. Acho que a gente teria muito assunto. As perguntas mostram... Eu só pude apresentar um pedaço da coisa, hoje ficou faltando, entendeu? Eu tenho escrito muito sobre isso. Mas eu estou às ordens. Peguem aí o meu e-mail e quem tiver dúvida me escreva. Às vezes não respondo na hora, porque viajo muito, mas... Vou deixar, inclusive, as perguntas aqui. E muito obrigado à vinda do Olavo.